Olá, novamente estamos aqui para a nossa terceira aula de legislação educacional para o concurso da SEMEC. Só que agora o nosso tema é diferente. Nós vamos para o segundo conteúdo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei número 8069 de 1990. Muita gente se pergunta por que essa lei não é cobrada em concursos para a área da educação. É muito simples, gente. Eu que já trabalho no ensino público há 9 anos, posso dizer para vocês com toda certeza que os profissionais da educação pública utilizam o tempo inteiro o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Existem as mais diversas situações que acontecem dentro de um ambiente da escola. E como o nosso público, em sua maioria, são de crianças e adolescentes, a gente precisa conhecer o seu estatuto, conhecer a lei principal que fundamenta esta atuação, esse tratamento desses indivíduos, desses sujeitos, que são as crianças e os adolescentes. Ok? Então vamos ao nosso slide. Primeiramente, o Estatuto define quem é criança e quem é adolescente. Bom, o Estatuto compreende que criança é indivíduo até 12 anos de idade incompletos. O que significa incompletos? A pessoa tem 11 anos e 364 dias, ou seja, até a véspera do aniversário dela de 12 anos, ela tem ainda 11 anos de idade. Então, é até 12 anos incompletos. Adolescente seria entre 12 e 18 anos. Então, crianças até 12 anos e adolescente entre 12 e 18 anos. É importante saber disso? Já teve questão de concurso cobrando aí das pessoas, que as pessoas soubessem quem o estatuto compreende como criança e adolescente. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem assegurar os direitos, tá, desses indivíduos, desses sujeitos, porque a partir do momento que este estatuto foi promulgado, há 31 anos atrás, ele diz que, olha, crianças e adolescentes, eles são sujeitos que têm direitos. Não é simplesmente a criança e o adolescente, por serem, né, como muita gente chama, menores de idade, que eles não têm direitos, eles têm sim direitos. E quem é que tem o dever de assegurar esses direitos? E aí a gente vai ter 4 entes responsáveis. Primeiro, a família, que é a primeira instituição que esses sujeitos conhecem em suas vidas, é o seio familiar. A comunidade, que é o segundo ente que essas pessoas, esses sujeitos vão ter contato. Então, a família está dentro de quê? De uma comunidade. Terceiro, a sociedade em geral. E, por último, o poder público. Por que poder público está em amarelo e está destacado? Porque, no caso, essa lei vai dizer que o poder público vai ter que garantir, por meio de leis e por meio do cumprimento dessas leis, os direitos da criança e do adolescente. E, obviamente, a lei vai estabelecer algumas prioridades. Que prioridade, né, o poder público vai ter sobre os direitos, né? Quais são os direitos dessa criança e desse adolescente? Primeiramente, proteção e socorro. Proteger a criança e o adolescente e socorrê-los no momento em que estes precisarem disso. Então, a criança e o adolescente vão ter o Estado ali para protegê-los. Segundo, atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Terceiro, preferência nas políticas públicas e sociais. Então, que políticas públicas são essas? As intervenções do Estado, né?
políticas de saúde, políticas de educação, de assistência social. Então, todas essas políticas, a criança e o adolescente vão ter essa prioridade na formulação dessas políticas, na formulação, no cumprimento e na aplicação dessas políticas. Distinção privilegiada de recursos nas áreas de proteção à infância e juventude. Então, os recursos que vão ser destinados para as diversas áreas, tá? Vai ter a prioridade para áreas de proteção à infância e à juventude. Então, existe aí essa ordem aí de prioridades para esses recursos. Tá, quais os direitos que a criança e o adolescente possuem? Temos aí, né, uma base de direitos. Primeiramente, direito à vida e direito à saúde. Então, atendimento de saúde nos estabelecimentos, direito à vida, ou seja, ninguém tem o direito de matar uma criança ou um adolescente, independente do que este indivíduo tenha feito. Liberdade, respeito e a dignidade. Convivência familiar e comunitária. A gente vai entender lá na frente por que fala dessa convivência como um direito. Ah, não está convivendo ali? Como assim um direito de conviver? Direito à cultura, ao esporte e ao lazer. E direito à profissionalização e proteção no trabalho. Aí é mais voltado aos adolescentes, né, que a gente tem ali já em idade de trabalho. Voltando aqui para a gente. Então, olha só. Esses são os direitos que a criança e o adolescente vão ter. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como você viu, estabelece que o Estado vai ter que proteger e socorrer esta criança e este adolescente. Essa proteção e esse socorro, que vocês vão ver lá, que vai ser por meio de leis, por meio do cumprimento dessas leis feitas pelo Estado, a gente vai ter ali a questão da família, tá, que vai ter também essa responsabilidade dessa proteção dessa criança e desse adolescente. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define 3 tipos de formas em que essa criança vai estar protegida, vai estar sob a responsabilidade de um desses entes, ou do Estado ou da família. Vamos conhecer? Vamos lá para o nosso slide. Nós vamos ter a guarda, a tutela e a adoção. Guarda, tutela e adoção, que vão ser aí as 3 formas de proteger essa criança e esse adolescente. Alguém sabe o que é guarda e o que é tutela e o que é adoção? Vamos lá, são formas de você ter o poder de decidir ou influenciar na educação, na formação de uma criança e de um adolescente. Primeiramente, o que é guarda, gente? A guarda, ela serve para você o quê? Regulamentar, regularizar a situação de uma criança ou de um adolescente, né? Ou seja, em que família vai abrigar esta criança, né? Que indivíduo, que família vai abrigar esta criança ou este adolescente? Então, isto é a guarda. Então, a criança mora com os pais, a criança vive com os pais. Então, esses pais têm a guarda dessa criança. Quando os pais se separam, se divorciam, né? Essa criança vai ficar com quem? Não dá para cortar a criança no meio, né? Como queria fazer o Salomão, nas antigas histórias bíblicas, né? Do rei Salomão, em que 2 mães brigavam por uma criança e ele teve a ideia de cortar a criança no meio e dar uma parte a cada criança. E a mãe que reivindicasse, que abrisse mão da guarda, né, do filho, da criança, em favor da vida dessa criança, seria a verdadeira mãe, né? Então, nesse caso, não precisa disso, né? Existem formas de decidir
com quem essa criança vai ficar, ou esse adolescente, por meio da chamada guarda. E a tutela? O que vem ser a tutela? A tutela, ela vem ali do processo de onde essa criança vai estar abrigada em caso de decisão ali de guarda. Está indefinida a guarda daquela criança, e aquela criança ou aquele adolescente, durante esse processo, ela fica sob a tutela. Tá? Vocês já ouviram falar na televisão, principalmente, volta aqui pra gente, aqui. Vocês já devem ter ouvido falar na televisão, principalmente nos noticiários aí de policiais, né? Quando algum adolescente ele comete alguma infração, né? Ou ele vai preso, ele vai ser detido. Como o adolescente não pode ficar preso, o que acontece? Ele vai lá para casa lá lá para o abrigo, né? E aí você comumente ouve o repórter dizer: aquele adolescente está sob a tutela do Estado, né? O que isso significa? Que o Estado está ali provisoriamente tomando conta daquele adolescente ou daquela criança até que se defina o destino dele. Então isso é uma tutela. A adoção, vamos voltar lá para o nosso slide. O que vem a ser uma adoção? Eu vou adotar aquela criança, eu vou adotar aquele adolescente. O que é o ato de adotar? Então, a adoção ela é definida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como alguém que pega uma criança, um adolescente e passa a exercer os poderes de educação, de formação daquele indivíduo de forma permanente. Tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que está em vigência, esse que nós estamos estudando, de 1990, ele vem a definir, a regulamentar a adoção e os procedimentos a serem adotados, até um trocadilho, né? A serem implementados para a realização de uma adoção, né? Inclusive, este indivíduo que está vos falando, este professor aqui, foi uma das primeiras crianças adotadas sob o regime do novo Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em janeiro de 1991, quando o Estatuto ainda tinha pouco mais de um mês de ter sido promulgado, né? Então, essas são aí algumas dessas diferenças, tá? Se você quiser aprofundar os conceitos de guarda, tutela e adoção, você pode ir lá no texto da lei, pode consultar aí outras fontes que forneçam aí um aprofundamento do que é guarda, do que é tutela e do que é adoção. Então, olha só, o Estatuto vem definindo a questão da prevenção. O que é a prevenção? A criança e o adolescente não tem que ser protegida? Então, essa proteção começa pela prevenção. É dever do Estado essa prevenção. Como? Olha só, diversões e espetáculos públicos com avisos fixados na entrada sobre natureza e classificação de faixa etária do evento. Então, você deve proteger, prevenir o que a criança tenha acesso a conteúdos, a eventos, a imagens, a situações, que a criança presencie determinadas situações que vão ali atentar contra a sua inocência, contra a sua pureza, né? E uma dessas formas é avisos fixados na entrada aí de eventos, dizendo, olha, neste estabelecimento não podem entrar pessoas menores de 18 anos, ou menores de 14 anos, menores, né, de 13 anos. Isso tem que vir fixado na entrada do estabelecimento. Por quê? Por exemplo, você não vai levar uma criança para uma boate, né? Você não vai levar uma criança, um adolescente lá para locomotiva. Não pode. Então vem fixado lá na entrada do locomotiva. Quem já foi sabe. Quem já foi sabe. É fixado lá na entrada um aviso dizendo que é proibida a entrada de menores de 18 anos. Quem já foi em motéis, em pousadas, também já viu o aviso ali
na entrada, que é proibido menores de 18 anos entrarem ali, certo? Então esses avisos, eles são estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Menores de 10 anos só podem frequentar determinados espaços acompanhados dos pais ou responsáveis, tá? E aí, a gente sabe que os conteúdos, que as informações, as coisas, as pessoas podem não levar as crianças ou adolescentes até esses locais, esses eventos, mas essas coisas podem chegar até essa criança e adolescente, chegar na casa dessa criança e desse adolescente por outros meios, os meios de comunicação, como rádio e televisão. Então, olha só o que o Estatuto estabelece. Rádio e televisão, nos horários adequados, terão somente conteúdos educativos, artísticos, culturais e informativos. Então, existe um determinado horário em que o rádio e a televisão só podem passar determinados conteúdos. Você nunca se perguntou por que nunca passou na sessão da tarde? Por que não passa na sessão da tarde, né? Aqueles filmes ali, tem um horário, né? O horário da sessão da tarde é ali, 3 horas da tarde. Vocês nunca se perguntaram por que nunca passou o massacre da Serra Elétrica na sessão da tarde? Nunca se perguntaram por que na sessão da tarde nunca passou Emanuele no espaço, por exemplo? É porque são conteúdos, são programações inadequadas para aquele determinado horário. Por que é inadequado? Porque existem crianças e adolescentes naquele momento assistindo televisão. Então, o Estatuto estabelece, rádio e televisão tem que manter em determinados horários apenas conteúdos educativos, artísticos, culturais e informativos. Então, nada de conteúdo pornográfico, conteúdo de violência, conteúdo que exponha a criança a determinadas situações, né, que vão aí ferir a sua pureza, a sua inocência, o seu direito. Qualquer conteúdo destinado ao público infanto-juvenil não pode conter imagens, ilustrações ou legendas de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições. Então, olha só, nenhum conteúdo destinado a esse público pode ter imagem, qualquer ilustração, qualquer coisa que faça referência a bebida alcoólica, arma, tabaco e munições, certo? Isso aí é definido. É por isso, por exemplo, que você não pode ter bebidas alcoólicas vendidas para crianças, por exemplo, ou adolescentes, nem cigarro, armas, tá? Não pode vincular imagens aí a esse conteúdo. Menores também não podem frequentar casas de apostas, devendo isto ser informado na entrada. Então, assim como não podem frequentar ambientes como boates, como motéis, como determinadas casas de festas, também não podem frequentar casas de apostas. O Estatuto também define produtos e serviços, tá, que podem ser vendidos, fornecidos para crianças e adolescentes. É proibida a venda de armas, munições e explosivos. Pedro, explosivos? Mas vem cá, Pedro. Aqueles fogos que a gente solta lá, para comemorar a vitória do Leão na Série B, a criança pode manusear aqueles fogos? Não. Não pode manusear e não pode comprar. Então, você não pode vender fogos de artifício, tá, para crianças e adolescentes. Ok? Bebidas alcoólicas. Isso aí é uma coisa que todo mundo é ciente, todo mundo sabe. Apesar de que eu nunca vi ninguém exigir identidade, documento de identidade em nenhum tipo de estabelecimento para vender bebida alcoólica.
Produtos que podem causar dependência química ou psíquica, mesmo com uso indevido. O que isso significa, Pedro? Que causa dependência química são as drogas, né? É maconha, é cocaína, êxtase. Isso causa dependência química ou psíquica. Mas o que quer dizer mesmo com uso devido? Toda droga não é usada indevidamente? Não. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Existem produtos que eles não são drogas, mas o uso indevido deles pode causar dependência química ou psíquica. Vou dar um exemplo para vocês. Cola de sapateiro. Você não pode vender cola de sapateiro, não pode ser vendida para crianças e adolescentes. Por quê? Porque ela causa dependência química ou psíquica de quem cheira constantemente aquele produto. Então, a cola de sapateiro é um produto que, com uso indevido, por que uso indevido? Qual é a finalidade da cola de sapateiro? É você utilizar no conserto de sapatos, né? na colagem de sapatos. Essa é a finalidade dela. E você utilizar para cheirar é o uso indevido dela. Então, causa dependência. Então, você não pode vender esse produto, não pode ser vendido para crianças e adolescentes. Fogos de artifício, olha aí. Ou estampido, excesso aqueles com potencial reduzido de causar danos ou lesões. Olha aí, uma exceção. Quais são os fogos de artifício com potencial reduzido? É o estalinho, é o foguetinho, são esses, né? É o chuveirinho lá de São João. Esses podem ser vendidos para as crianças, porque eles têm um potencial muito reduzido de causar qualquer tipo de dano ou lesão. Revistas e publicações impróprias, ou seja, revistas de conteúdo adulto, né, de conteúdo pornográfico, como revista Sexy, revista Playboy, ou mesmo revistas que não sejam de pornografia, mas que contenham violência, né? O jornal, a página policial do jornal, né, que tem aquelas páginas policiais lá, que se você espremer sai sangue, né? Bilhetes lotéricos e equivalentes, você não pode vender bilhete lotérico ou qualquer bilhete relacionado a qualquer papel, bilhete, né, cupom relacionado à aposta, a jogo que envolva dinheiro, você não pode vender, não pode ser vendido para criança. E hospedagem em estabelecimentos como hotéis, pousadas ou similares, as crianças não podem se hospedar, crianças e adolescentes, sozinhos, desacompanhados de pais ou responsáveis nestes locais. Tá, gente? Então é muito importante que a gente tenha aí a compreensão disso. Importantíssimo! Autorização para viajar. E aí, criança e adolescente pode viajar? Pode viajar, pode conhecer aí o Nordeste, pode viajar para fora do país, mas há requisitos. Primeiramente, se for menor de 16 anos e estiver desacompanhado dos pais, tem que ter uma autorização judicial. Quem é que autoriza? O juizado da infância e da juventude. Tá? Se estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior, comprovado com documento, o que é ascendente? Pai, avô. O que é colateral maior? Tios, tias, né? Comprovado com documento. Então, se meu tio. Então, comprova lá no documento que a pessoa é seu tio. Pessoa maior com autorização de um dos pais ou responsáveis. Ou seja, se você tem uma criança ou um adolescente que está acompanhado de uma pessoa que a outra pessoa é maior de idade, ele é meu responsável aqui. Cadê a autorização do pai e da mãe? Ou do responsável? Tem que ter essa autorização.
Porque o que a gente é acostumado a ver? Ah, tem uma criança ou um adolescente em um determinado espaço, vai viajar e tudo mais. Ah, mas ela não está viajando sozinha, tem um maior de idade viajando com ela, que vai viajar com ela. Mas essa pessoa maior tem que ter autorização dos pais ou responsáveis, senão não pode viajar, tá? Nem se for uma viagem para cá para o Maranhão, para cá para o Junco, para cá para Codó, não pode. Para o exterior, tá? Menores de 16 anos de desacompanhados dos pais só com autorização judicial. Acompanhado só se for de ambos os pais ou responsáveis. Gente, você não tem ideia de como eu já lidei com esse tipo de situação. Houve uma situação numa escola onde eu trabalhava que a criança ela morava com a mãe e com o padrasto, certo? Ela era separada do pai do menino e ela vivia com o padrasto, com outro homem já com o padrasto. O que aconteceu? A mãe tentou viajar com a criança e o padrasto, porque o padrasto recebeu uma proposta de trabalho em um outro estado. O que aconteceu? Ela tentou viajar aliás, para outro estado não, para outro país, perdão. Ela tentou viajar com a criança sem a autorização do pai do menino, alegando que ela era mãe e que ela podia levar. E ela foi barrada no aeroporto, dizia não pode viajar, tá? Para viajar para o exterior tem que ser com ambos os pais ou com a autorização do outro. Ele tem que assinar o documento autorizando. E, logicamente, que o pai da criança não assinou nenhuma autorização porque ele não queria ficar longe do filho. Certo? Então, deu esse imbróglio aí. A mãe chegou aí na escola para pegar a autorização, para pegar a ressalva, para pegar o histórico, para transferir a criança. Enfim, foi a maior confusão. Então, quando você se perguntar para que eu vou utilizar isso aqui na minha vida de professor, tá aí. A gente passa pelas mais diversas situações que a gente nem imagina, né? A gente teve que mediar esse conflito, essa situação lá dentro da escola. Porque o pai também depois foi na escola para pedir informação, para saber se a mãe tinha ido lá pegar, né, o histórico da criança. E olha aí, logo abaixo, na companhia de um dos pais, com autorização do outro, por documento com firma registrada. Então, vai viajar para fora do país com a mãe? Autorização do pai assinada. Vai viajar para fora do país com o pai? Autorização da mãe assinada. Tá? Então, é dessa forma que as coisas devem ser feitas. Bom, próximo item é referente à política de atendimento. Tá? Então, o que é essa política de atendimento? Primeiramente, o acesso a políticas sociais básicas, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violação de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Tá? Então, o apoio para a criança, caso ela venha a sofrer algum tipo de abuso, algum tipo de violência, ou ela esteja em situação em que ela esteja vivendo situação de miséria, né, em condições insalubres. Então, essa política de atendimento. Serviço de identificação e localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. Tá? Então, vai ter que ter esse serviço aí de localização. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, vão ter que ser criadas entidades para essa proteção. E aí a gente vai ver mais à frente que vai ter conselho tutelar, vai ter juizado da infância e da adolescente, vai ter um órgão da justiça criado especificamente para situações da criança e do adolescente. Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar
E a garantir o exercício do direito à convivência familiar, né? Então, os órgãos que vão dar essa garantia. Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes. Por quê? Porque esse tipo de criança e adolescente é mais difícil de ser adotado, de ser acolhido por alguém. Então, grupos de irmãos também são os grupos mais difíceis de serem adotados, né? Por conta dessa situação, das famílias precisarem ter uma condição maior para atender as necessidades desses públicos. E que entidades vão fazer esse tipo de atendimento, esses atendimentos aí listados? Vamos ter entidades de orientação e apoio sociofamiliar. Nós temos exemplos aqui em Belém, né, no estado também, dos centros de referência, né, de assistência social, os CRAs, né, os CREAs, enfim, dependendo da prefeitura do estado, a nomenclatura ela muda, né? Apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, ou seja, instituições que vão receber esses indivíduos, tanto para que eles fiquem vivendo no local ou para atender determinadas situações, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Aí nós temos aqueles centros, né, de internação de menores, né? Nós temos, por exemplo, o DATA, né, que é o Departamento de Atendimento para jovens, né, infratores. A gente tem situações de semi-liberdade, que a gente sabe que o adolescente, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente é que vai definir isso. Criança e adolescente não pode ser preso. Eles vão ser o quê? Eles vão ser o que a gente chama de apreendidos, é diferente o termo. Então, se você encontrar uma questão de concurso, uma alternativa que diga que o adolescente ou a criança vai ser preso, traz esse termo, vai ser detido, não é esse o termo. Está incorreto, é apreendido. E olha só, o Judiciário, o Ministério Público e o Conselho Tutelar irão fiscalizar. Então, quem fiscaliza esse atendimento e essas entidades? O Judiciário, por meio de uma vara específica, que é da infância e da juventude, o Ministério Público e o Conselho Tutelar vão atuar juntos para fazer essa fiscalização. E aí a gente tem as medidas de proteção, tá? Quando que essas medidas de proteção vão ser implementadas? Quem é que vai fazer? Vamos lá. Essas medidas de proteção, elas vão ser requeridas quando vai haver uma ação ou omissão da sociedade ou do Estado de garantir os direitos da criança e do adolescente. Falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Então, se os pais ou responsáveis estão faltando com as suas obrigações, estão se omitindo em determinadas situações da educação, da formação da criança, ou até mesmo de moradia e alimentação, essas medidas de proteção vão ter que ser tomadas. Ou abuso, né? E aí, abuso, você encara tanto o abuso sexual quanto a violência, né? O abuso emocional daquela criança, né? A gente sabe que abuso ele acontece de diversas formas. E aí essas medidas de proteção vão ter que ser implementadas nesse caso de abuso. E em razão de sua conduta. Nós temos aí 9 medidas, aparecendo aí primeiramente, que as autoridades competentes vão poder tomar mediante as denúncias
de ação ou omissão, né? Enfim. Primeiramente, encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Então, está acontecendo alguma coisa, alguma situação, o que vamos fazer? Vamos chamar os pais ou responsável e fazer com que eles assinem um termo de responsabilidade, se comprometendo que aquela situação que está sendo de abuso, de omissão ou de falta, não vai voltar a ocorrer, não vai continuar acontecendo. Tá? Então, vão assinar um termo. Segundo, orientação, apoio e acompanhamento temporários. Então, aquela família, onde aquela criança, aquela comunidade, onde aquela criança está situada, vai receber essa orientação e esse apoio e acompanhamento. Olha a educação relacionada com o ECA. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, tá? Isso é tanto para as crianças quanto para os pais ou responsáveis. Acolhimento institucional, ou seja, receber as pessoas nas instituições destinadas a resolver essas situações. Inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, se for necessário. Ou seja, criança é um risco para ela, para aquela criança ou para aquele adolescente continuar vivendo com aquela família. Por quê? Porque ela é abusada, porque ela é violentada. O que vai se fazer? Retirar ela de lá e colocar em uma família substituta. Direitos individuais. Quais são os direitos individuais da criança e do adolescente? Que cada um deles tem direito. Lembra daquela famosa frase, né, quando um pai, uma mãe ou um responsável ele tá repreendendo a criança, vamos dizer assim, entre aspas, corrigindo a criança, e alguém tenta, né, intervir, aí ele diz, o filho é meu e eu faço da forma como eu quiser. Pois é, na verdade não é bem assim que funciona. Existem limites que não podem ser ultrapassados. Que limites são esses? Vamos lá. Primeiro, adolescente não pode ser preso, a não ser que seja em flagrante ou sob ordem judicial. Identificação dos responsáveis pela sua apreensão e informação dos seus direitos. Ou seja, se você apreende um adolescente, eu vou dar um exemplo bem comum aqui. A polícia está fazendo lá, vocês lembram de uma operação que tinha aqui em Belém, chamada de Cadê Seu Filho? Pois é, né? A polícia saía pela noite, fazendo batida nas festas, para saber se tinha menores de idade lá nas festas, né? Pegava aquele monte de moleque, um monte de criança, um monte de adolescente com identidade falsa, e recolhia, né? Fazia o que a lei chama de apreensão. O que a autoridade policial tem que fazer? Informar os direitos daqueles adolescentes e, obviamente, por eles serem menores de idade, qual é a primeira coisa que tem que ser feita? Vamos chamar os seus pais, os seus responsáveis para dizer o que aconteceu. Nenhum adolescente ou criança pode ser apreendido e os pais não ficarem cientes de que seu filho, né, está lá detido. Tá? Primeira coisa é comunicar aos pais. Os responsáveis têm que ser comunicados. O judiciário e a família ou a pessoa indicada por ele devem ser informados da apreensão, ou seja,
Pegou lá o adolescente lá na festa, se divertindo. Pergunta, quem são seus pais? Ah, não tenho pais. Não, meus pais não moro com eles. Então, quem é seu responsável? Ah, não. Então, ele vai ter que indicar alguém que vai ser comunicado dessa apreensão. Ou o próprio judiciário vai ser comunicado. No caso, por exemplo, dos adolescentes que estão sob tutela do Estado. Internação máxima de 45 dias antes de sentença. Então, você apreende um adolescente, ele só pode ficar internado em algum daqueles estabelecimentos por 45 dias antes do julgamento, né, da sentença, de qual vai ser o destino daquela criança ou daquele adolescente. Então, isso tem que ser definido até 45 dias. O adolescente, olha, está em destaque aí, porque isso é muito importante. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação havendo dúvida fundada. O que isso significa? O que é identificação compulsória? É você obrigar aquele adolescente a se identificar, sendo que ele já é identificado civilmente. A não ser que seja necessário confirmar as informações. Garantias processuais. Então, um adolescente foi apreendido, ele cometeu uma infração. Que garantias ele tem durante o processo? O processo corre da mesma forma como corre para um adulto? Algumas coisas sim, outras coisas não. Primeiro, um adolescente ele não será internado sem o devido processo legal, ou seja, você não pode colocar o adolescente dentro de um estabelecimento de internação sem que haja o processo. Tá? Você não pode simplesmente pegar o adolescente e guardar ele ali. Não, tem que ter um processo. Pleno e formal conhecimento do ato infracional, ou seja, o adolescente tem que saber por que você está recolhendo ele, tá? Inclusive de maneira formal, tá? Um documento, tudinho. Igualdade no processo, ou seja, produzindo provas para sua defesa. Então, tem o direito de se defender. Tem o direito de ter um advogado para defendê-lo. E assistência judiciária gratuita para os necessitados, ou seja, quem não tem condições de pagar por essa assistência vai ter isso de forma gratuita. E o direito de ser ouvido pessoalmente. Né? Então, o adolescente, a criança tem voz, tem direito de ser ouvido perante aí o processo. E olha só, fundamental, direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do processo, desde o momento que ele é apreendido até o momento lá do julgamento da sentença. Ele tem o direito de solicitar que os seus pais ou responsáveis estejam presentes. Por quê? Porque ele se sente protegido, pode se sentir mais à vontade com os seus pais ali responsáveis por perto. Então tem que garantir aí a criança ou adolescente essa presença dos seus pais ou responsáveis. Certo, teve lá o processo, ocorreu e tudo, e aí vão ser tomadas decisões, medidas para a correção daquele adolescente, infrator. E aí a gente vai ter o quê? As medidas socioeducativas, tá? No caso, para os adolescentes, para os menores de idade que cometem as infrações. Temos 6 tipos de medidas, tá? Desde a mais branda até a mais severa. Primeiro, nós temos a advertência, ou seja, ele vai ser advertido formalmente
para que não retorne, não volte a acontecer, não volte a fazer. Segundo, ele pode ser obrigado a reparar o dano. Ah, beleza, lá o garoto foi lá e pichou o muro do colégio. Foi pego pichando, o adolescente de 14 anos foi pego pichando o muro da escola. Polícia pegou ele em flagrante, levou, prendeu, beleza, vai responder. E aí o juiz decide, olha, você pichou o muro da escola, você vai pintar, ou seus pais e os responsáveis vão mandar pintar o muro da escola de novo do jeito como era antes. Certo? Um exemplo. Prestação de serviços à comunidade, né? Capinar, né? Aqueles serviços lá que a gente vê lá de pintar rodapé, né? Pintar sarjeta, enfim. Tem várias formas de prestar serviço à comunidade. Liberdade assistida, o que é que isso significa? Ele ficará em liberdade, mas terá acompanhamento da sua conduta, dos locais em que vai frequentar, dos seus horários. Inserção em regime de semi-liberdade, ou seja, vai ter um horário que ele vai poder sair, vai ter um horário que ele vai ter que retornar, voltar para o estabelecimento de internação. E a mais severa é a internação em estabelecimento educacional, né? A gente tem vários exemplos aqui de estabelecimentos que acolhem adolescentes infratores. Então ele fica lá como se estivesse preso, mas na verdade não está preso, ele está internado, tá naquele estabelecimento. Então a gente precisa estabelecer aí essas diferenças. Bom, para a gente fechar hoje essa parte da nossa aula, a gente também tem medidas aos pais ou responsáveis. Então, um adolescente vai lá fazer a parte dele, mas como ele é menor de idade, os pais ou responsáveis também aí vão ter medidas que vão ser também tomadas para eles, não só em relação a eles serem responsáveis por um menor que comete uma infração, como também medidas que vão ser impostas a eles caso eles cometam algum abuso ou infringam algum direito da criança e do adolescente. Tá? Então tem essas medidas aí. Vamos lá. Para a gente finalizar essa parte de hoje. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, ou seja, vão lá receber orientação, vão receber apoio para resolver qualquer tipo de situação que ponha a criança ou adolescente em risco. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Então, a criança ou adolescente tem pais que têm problemas com drogas. Então, uma das medidas é encaminhar e incluir esses pais ou responsáveis nesses programas, para fazer o acompanhamento. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, você tem os pais ou responsáveis de uma criança ou de um adolescente que tem problemas psiquiátricos, psicológicos, e esses problemas prejudicam a criança. Então, eles podem ser encaminhados aí para tratamento. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, né? Alcoólicos Anônimos, ou de prevenção, enfim. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Lembra da nossa aula de LDB? O que a LDB diz? Que os pais ou responsáveis precisam zelar pela frequência e matrícula das crianças na escola. Olha aí o Estatuto da Criança e do Adolescente relacionando com a LDB. Ó. Questão do concurso pode fazer isso, pode relacionar a LDB com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado.
Então, se a criança tem um problema, seja ele psicológico, seja ele físico, de saúde, os pais têm a obrigação de encaminhar a criança para tratamento. Não pode se omitir quanto a isso. Advertência: perda da guarda. Perda da guarda. Vocês viram nas medidas anteriores que vai ser feito de tudo para que a criança ela seja mantida no convívio da família que ela nasceu, né? Então a família é algo muito importante, mas existem medidas mais extremas que são tomadas para quando esse convívio familiar ele já se torna muito prejudicial à criança, e aí não tem jeito. Essas medidas mais severas têm que ser tomadas. Primeiro, a perda da guarda, tá? A perda da guarda da criança, ou seja, a criança ou adolescente sai dos cuidados daquela família, ou daquele pai, ou daquela mãe. Acontece muito em disputas judiciais, né, entre pai e mãe, por exemplo, né? A criança vai viver comigo porque ela não pode viver contigo porque tu não tens condições de criar o nosso filho. Acontece muito isso na vara da infância e da juventude, né? Essas disputas. Então, a perda da guarda é você tirar dos cuidados daquele indivíduo e passar para outro, né? De forma muito grosseira falando, né? Destituição da tutela, ou seja, você perde determinados poderes sobre aquela criança e aquele adolescente, de forma já definitiva. Suspensão ou destituição do poder familiar. E aí volta aqui pra gente. Mostra aqui. Gente, o poder familiar, ele é diferente, mas vamos dizer assim que ele seria o que antigamente o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente definia como pátrio poder. O que era o pátrio poder e o que é hoje o poder familiar? Vamos falar primeiro do que é poder familiar. Por quê? Porque vocês podem encontrar numa questão trazendo a nomenclatura pátrio poder. Não é mais pátrio poder, é poder familiar. O poder familiar é o poder que os pais ou responsáveis têm de exercer influência sobre a educação, sobre a formação do caráter, sobre o crescimento, sobre a alimentação, sobre a vida daquele menor. Isso é poder familiar. E esse poder, ele é igual tanto para o pai, quanto para a mãe, quanto para o avô, quanto para a avó. Quem cuida da criança, quem está ali no convívio, tem esse poder. O que era o pátrio poder? O pátrio poder, antigamente, ele era quase a mesma coisa. Só que o pátrio poder, ele compreendia que o pai, ele detinha um poder maior sobre a mãe diante da criança. E aí, como existiu toda uma evolução da discussão, né, da família, né, de que não deve haver essa hierarquia dentro da família, né, desse patriarcado, né, de o pai ser vamos dizer assim, o responsável máximo da família, como esse entendimento já mudou, houve a mudança, a retirada do texto do pátrio poder para o poder familiar, tá? Então, é poder familiar. Então, quando você destitui um pai ou uma mãe da tutela, você retira o poder familiar. Você suspende ou você destitui o poder familiar. Quando há a perda da guarda, não há essa perda de poder familiar. Por exemplo, você é pai ou mãe de uma criança. Essa criança vive com a mãe, ou seja, a outra pessoa tem a guarda do seu filho. Mas isso não quer dizer que você não possa ver a criança, que você não possa opinar sobre a educação da criança, sobre a forma como a criança vai ser educada, sobre como a criança deve viver. Você tem o direito, como pai ou responsável, mesmo não tendo a guarda, mas você tem o direito de influenciar na vida e na formação do caráter da criança e do adolescente, certo? Quando você é destituído desse poder, você perde esse direito. Você não tem mais direito de opinar, de exercer influência sobre a vida daquela criança e daquele adolescente. Então, existe aí esse detalhe na questão do poder familiar, tá?
Então, voltando aqui para a gente. Bom, gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é enorme, ele é muito maior do que a LDB. Então, é por isso que a gente acelera muitas vezes um pouco aí as coisas que a gente vai falando aqui, porque a gente precisa dar conta de todo esse conteúdo, tá? Mas é muito importante você ter o texto da lei em mãos e fazer consultas de vez em quando ali para você se assegurar, para você compreender melhor alguns detalhes. Tá? Então, o texto do ECA ele tem mais de... Se você imprimir, se você pegar para imprimir, você vai ver que ele tem mais de 90 páginas, são mais de 200 artigos. Então, não adianta você querer decorar a lei inteira, porque você não vai conseguir. Então, uma forma muito ruim de você tentar aprender o ECA é decorando artigo por artigo. Você não vai conseguir, tá? A não ser que você seja um computador, tenha um HD dentro do seu cérebro. Tá? Então, a gente vai aí pegando essas partes que vão ser principais. Como é um concurso para a área da educação, a gente tem que ver aí quais são as partes principais que podem ser relacionadas com a educação, enfim. Então, essa foi a nossa primeira parte da aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na nossa próxima aula, nós vamos ver a segunda parte, e aí a gente já vai entrar na questão do Conselho Tutelar, do Juizado da Infância e da Juventude, da adoção, das formas de adoção, enfim. Então, nós damos continuidade na nossa próxima aula. Gostaria de agradecer a vocês que mais uma vez estão aqui conosco e novamente frisar que as perguntas que não forem respondidas aqui serão respondidas posteriormente, tá? Nós vamos esclarecer e sanar todas as dúvidas que vocês têm sobre esse tema. Então, muito obrigado e até a próxima aula.